A lógica de Aristóteles trata suas sentenças, né? Eu toquei esse ponto, já que não dá para falar propriamente de fórmulas, de uma maneira muito próxima da forma gramatical delas, tá? Então, sujeitos e predicados são termos, né? Vamos dizer assim. E um termo pode ser individual, né? Sócrates, Platão, ou seja, um termo designa um indivíduo, ou universal, humano, cavalo, branco, animal, né? Que designa uma classe de indivíduos. As sentenças estudadas, né? São, vamos dizer que elas são da seguinte forma, né? Isso aqui é a forma gramatical. S é P. Sócrates é homem, né? O sujeito é Sócrates, o predicado é homem. É homem, né? Sócrates é P. E aí perceba, os sujeitos podem ser universais ou individuais e os predicados só podem ser universais. Uma grande diferença, né? Eu vou tentar pontuar nessa fala algumas diferenças da lógica aristotélica para a lógica moderna, a lógica atual, né? Uma grande diferença entre a compreensão aristotélica da predicação e a compreensão atual é que Aristóteles trata as proposições individuais e as predicações individuais, as predicações gerais, como semelhantes. Então, para Aristóteles, esse SCP pode ser tanto Sócrates é um animal, como homens são animais, né? Na lógica moderna, isso aqui são coisas totalmente diferentes, né? Depois, um dia eu vou fazer um vídeo sobre cálculo de predicados, vocês vão ver isso. Mas Sócrates é um animal, por mais que ele seja da forma gramatical SCP, Sócrates é o S e animal é P, na lógica moderna, ele simplesmente é o seguinte, né? Vamos dizer que S aqui é uma constante individual, que designa Sócrates, e o A é o predicado animal. Já homens são animais, todo homem é animal, né? Homens são animais. Isso daqui também é da forma gramatical SCP, né? O sujeito é homem e o predicado é animal. Mas na lógica moderna, essa sentença tem uma forma totalmente diferente. Ela é a seguinte: para todo X, se X é homem, X é animal, né? Então, por isso que eu estou fazendo a distinção entre forma gramatical, SCP, da forma lógica. Então, você vê que você pode ter duas sentenças com a forma gramatical muito parecida, mas a forma lógica é totalmente diferente. Porém, gente, o tratamento que Aristóteles dá das sentenças que ele estuda não segue completamente a forma gramatical. Apesar de ser muito próxima, não segue. Como eu disse antes, sujeitos podem ser individuais ou universais, mas predicados só podem ser universais. Mas, ora, gramaticalmente a gente consegue construir frases, por exemplo, com Sócrates no predicado. Eu poderia dizer a pessoa sentada é Sócrates, né? O sujeito aqui é a pessoa sentada, Sócrates é o predicado. Aristóteles, no entanto, ele não considera isso uma predicação genuína. Em vez disso, ele chama de predicação meramente acidental. É o tal do katassymbebekos. Esse é todo o meu grego, tá? Uma predicação acidental ou incidental. Para ele, essa sentença, a verdade dessa sentença, a pessoa sentada é Sócrates, depende da verdade de outra sentença que seria genuína, que é Sócrates está sentado, né? Ou seja, a predicação para Aristóteles também tem alguma questão metafísica aí envolvida, tá? Então não é totalmente gramatical, a partir da forma gramatical, mas é bastante. E daí a gente vai para a primeira noção importante. Vou até puxar uma página nova aqui na silogística, que é a ideia de proposições categóricas, tá? Aristóteles ele vai estudar basicamente 4 tipos de proposições, né? Então vamos pegar aqui a forma gramatical SCP, tá? Então, as proposições categóricas, elas de alguma forma modificam essa forma gramatical com um quantificador, né? Então por isso que tem a ver essa questão aqui da silogística com a questão da quantificação. Então a primeira é todo S é P. Isso aqui é uma universal, porque o quantificador todo ele é geral, né? Universal, e ela é afirmativa, tá? Todo SCP ela é universal afirmativa.
nenhum SCP, né? Então a gente tem aqui nenhum SEP. Também é universal, né? Porque nenhum também é um codificador on. Na verdade, há questionamentos aqui, mas ela é universal negativa, porque ela nega, né? A terceira proposição categórica que Aristóteles estuda é da forma algum SEP. E essa daqui não é universal, ela é particular. Ela não fala de todos, ela fala só de alguns. Só que ela é afirmativa. E por último, uma particular negativa, que é algum S não é P. Certo? Então, gente, vamos tentar utilizar aquele esquema, né, que a gente introduziu antes, do quantificador binário, né, que seria mais ou menos assim, né, quantificador A-B, em que A e B são predicados, para expressar essas fórmulas, né? Então, os medievais, eles dão nomes para essas formas, que essa primeira eles chamam de sentença A, essa aqui essa aqui I e a última O. Então vamos usar essas letras aqui porque são bem clássicas, né? Então todo S é P, a gente vai expressar assim, todo S, né? Esse A aqui é todo S é P. Esse aqui é nenhum S é P. Algum S é P e algum S não é P. Tá? Então essa aqui, vou circular aqui, a gente vai meio que usar essas fórmulas aqui, tá? Aristóteles não usa esses aqui diretamente, tá? Depois a gente vai ver que o jeito que Aristóteles faz as coisas é um pouquinho complicado, né? Então quando eu vou escrever coisas do tipo A a B. Todo A é B, tá certo? Então, para quem for ler o verbete, né, do livro que eu falei para vocês, né, que eu organizei, que é esse daqui, cuidado, tá? Lá eles utilizam essas fórmulas muito parecidas com as minhas, mas eles utilizam a versão conversa, né? Então, para falar todo o SCP, eles escrevem o seguinte: APS. Eles trocam o lado. Por quê? Você pode perguntar por quê? Coisa mais idiota, né? Porque é muito melhor expressar todo o SCP como ASP. Por que eles botam APS? Porque Aristóteles escreve de uma maneira que para nós é estranha, né? Talvez no grego seja mais natural. Mas em vez dele falar todo A é B, ele fala o seguinte: B pertence a todos os A's. Né? Então é assim que ele expressa essas sentenças. B pertence a todos os A's, todo A é B. B pertence a nenhum A, nenhum A é B. Né? B pertence a alguns A's, algum A é B. E B não pertence a alguns A's, algum A não é B. Tá? Então, se vocês forem ler o livro, cuidado, porque você tem que pegar todas as fórmulas e trocar a ordem, tá? Eu mesmo divergindo do livro, e isso ser ruim, né? Porque depois vocês forem ler o livro vai atrapalhar. Eu achei que era muito atrapalhado essa maneira que eles colocaram, e eu achei que era mais claro escrever do jeito que eu estou escrevendo mesmo, tá? Então, por mais que seja diferente, eu acho melhor. Antes de entrar na silogística, era bom te falar de uma coisa que é bastante famosa, né? No Da Interpretação, né, que é o segundo livro do órgano, Aristóteles expõe as relações entre proposições, né, utilizando o famoso quadrado das oposições, né? Vou colocar aqui. Esse aqui é o famoso quadrado das oposições, né? E aqui ele expressa várias relações que ele estuda entre essas proposições categóricas, né? Então, a relação mais importante é essa da inclinação, né? Aqui acho que eu não consigo escrever aqui, mas essa daqui, ó. Aqui está cortando do A até o O, do E até o I. Essa é a relação de contraditoriedade, né? Proposições contraditórias têm valores de verdade sempre opostos. Ou seja, se uma é verdadeira, a outra é falsa. Se uma é falsa, a outra é verdadeira, né? Então, isso aqui é um ponto importante. Uma coisa que muita gente erra, muito estudante erra, é o seguinte: qual é a contraditória? Qual é a negação, a gente falaria hoje em dia, de todo o SCP? Né? Muita gente fala nenhum SCP.
Mas isso é errado, tá? Nem sempre quando todo S é P é verdadeira, nenhum S é P é falsa. Ou, nem sempre quando todo S é P é falsa, nenhum S é P é falsa também. Ou, as duas podem ser falsas. É isso que eu ia dizer, desculpe. Por exemplo, todo paraibano é pessoense, né? Pessoense que nasceu em João Pessoa é falsa, né? Tem paraibano de outras cidades. Mas nenhum paraibano é pessoense também é falso. Né? Então elas não são contraditórias, elas não têm valores de verdade opostos. Elas podem ter os mesmos valores de verdade. Então a negação de todo S é P é algum S não é P. Então perceba que no quadrado, na diagonal vai de A para O. Né? Então a negação de uma sentença A é uma sentença O. Tá? Da mesma forma, a negação de uma sentença E, né, para paulista E, é uma sentença I. Tá? Então a contraditória de nenhum S é P é algum S é P. Outra relação. Então essa relação vale até hoje. Tá? Outra relação que Aristóteles estuda são entre proposições que eles chamam de contrárias. Ou seja, são proposições que não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, mas elas podem ser falsas ao mesmo tempo. Eu já acabei de dar um exemplo, que é a proposição A e a E. Né? As duas podem ser falsas ao mesmo tempo. Né? Todo S é P e nenhum S é P podem ser falsas ao mesmo tempo, mas elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. A princípio. Porém, essa relação não se sustenta na lógica moderna. Tá? Isso é importante saber. Se não houver S's, ambas todo S é P e nenhum S é P acabam sendo verdadeiras. Tá? Nenhum S é P, já que não tem S, nenhum S é P é obviamente verdadeira, mas todo S é P é expresso assim: para todo X, S de X implica P de X. E para quem conhece o comportamento do condicional, o condicional ele é verdadeiro quando o antecedente é falso. Né? Então, por isso, todo S é P é verdadeiro se não tiver S na lógica moderna. Para Aristóteles, não, tá? Então, isso é algo que não vale na lógica moderna. Já as relações verticais, né, são as relações... falar da relação aqui de baixo primeiro, subcontrárias. Subcontrárias é o contrário das contrárias. Proposições subcontrárias, elas não podem ser falsas ao mesmo tempo, mas... supostamente não podem ser falsas ao mesmo tempo, mas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Então, algum S é P e algum S não é P, elas seriam subcontrárias. A princípio, elas não podem ser falsas ao mesmo tempo. Né? Ou algum S é P ou algum S não é P. Mas elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Né? Alguns paraibanos são pessoenses, alguns paraibanos não são pessoenses. Nesse caso, as duas são verdadeiras. Elas podem ser verdadeiras, mas a princípio elas não poderiam ser falsas ao mesmo tempo. Porém, novamente, essa relação não se sustenta na lógica moderna. Novamente, se não houver S's, tanto algum S é P quanto algum S não é P vão ser falsas, porque não tem S's. Né? Então, é falso que algum S é P e é falso que algum S não é P. Por fim, falando agora dos verticais, que na verdade essa figura não está nem muito boa, porque acho que tem nomes diferentes, né? A relação entre A e I é de subalternidade, de E e O é de superalternidade, algo desse tipo. Mas vamos chamar os dois de subalternos. Aristóteles aqui toma uma sentença como todo S é P, como implicando algum S é P. Né? Então por isso tem uma setinha ali, porque essa relação aqui é de implicação. E ele toma nenhum S é P como implicando algum S não é P. Mas adivinha, essas relações não se sustentam na lógica moderna. Por quê? Porque se não houver S's, todo S é P não implica algum S é P. E nenhum S é P não implica algum S não é P. Eu vou até tentar motivar melhor isso daqui. Perceba a seguinte: toda quimera é um monstro. Né? Quimeras são monstros, toda quimera é um monstro. Isso parece ser verdade. É até uma verdade analítica. Né? Mas isso não implica que algumas quimeras são monstros. Que hoje em dia nós interpretamos como existem quimeras que são monstros. Porque simplesmente não há quimeras. Então essa aqui é a ideia. Então, no final, gente, na lógica moderna, o quadrado de oposições não sobra muito, né? Só sobra as contraditórias, tá? Então a relação que vocês têm que lembrar é essa relação de contraditoriedade, né?
A verdade, gente, é que o grande Ari não toma, ele toma toda a classe como não vazia, tá? Esse é um pressuposto da lógica dele. Por isso que todo SCP implica existe algum SCP, porque ele pressupõe que todas as classes, todos os predicados têm pelo menos um indivíduo que cai sobre aquele predicado. Por que ele faz isso? Uma boa pergunta, né? Talvez seja uma questão metafísica, né? Já que aparentemente é uma tese da metafísica dele que não existem universais não instanciados, né? Diferentemente de Platão. Mas eu penso que muito disso é uma questão simplesmente técnica. A questão é que ele precisa dessas relações, especialmente a relação de contrariedade e de subalternidade, para a lógica dele funcionar. Então, porque ele precisa disso. Sem isso, a lógica dele não funciona, a gente vai ver isso, né? Então, por esses motivos, apesar da lógica de Aristóteles ser a lógica tradicional, né, a lógica de Aristóteles não é clássica, né? Já que hoje em dia, né, eu sei que quem estuda Aristóteles às vezes chama a lógica de Aristóteles de clássica, né? Modernamente, quando a gente fala lógica clássica, a gente está falando do cálculo de predicados de primeira ordem, né? Então, nesse sentido, a lógica de Aristóteles não é clássica. Ela tem diferenças em relação à lógica clássica.